Então Lula, tendo uma escola de samba, fazendo alegoria em homenagem a ele, é um tiro que sai pela culatra. As escolas de samba elogiam o capeta, humilham Jesus Cristo, elogiam ditadores. Obviamente que mais cedo ou mais tarde teria alguma coisa aí celebrando o ladrão Lula. Polícia Federal confirma. Vorcar usava orgias para corromper políticos. O Platô BR revelou hoje que a Polícia Federal realmente encontrou provas no celular do Vorcaro de que ele organizava orgias e surubas com políticos e empresários e registrava tudo. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Em São Paulo, dezenas de criminosos são presos durante o Carnaval com a ajuda de tecnologia. É isso mesmo. A Operação Carnaval 2026 já contabiliza 33 prisões na cidade de São Paulo desde o fim de janeiro, conforme balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. A estratégia reúne monitoramento em tempo real, policiais infiltrados entre foliões e emprego intensivo de tecnologia para inibir crimes, especialmente furtos de celulares durante os blocos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, carro alegórico da escola de samba se envolve em atropelamento. União de Maricá emitiu nota sobre o ocorrido. Um carro alegórico da escola de samba de União de Maricá atropelou pelo menos 3 pessoas. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, durante o desfile da Série Ouro do Rio de Janeiro. Um homem identificado como Itamar de Oliveira, de 65 anos, sofreu fratura exposta nas 2 pernas e acabou sendo levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense. A Secretaria Municipal de Saúde relatou que outros 2 homens tiveram ferimentos leves e foram levados por maqueiros ao posto. Um deles já foi liberado e o outro está no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio. E nem Moraes escapou do carnaval. Foliões criticam o ministro. O chamado Bloco da Anistia levou manifestantes às ruas de Belo Horizonte neste domingo. O ato reuniu participantes que defenderam a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, vestindo roupas nas cores verde e amarelo e abadás com a inscrição Bolsonaro Livre. Os participantes se concentraram na Praça Marília de Dirceu, no bairro Inconfidentes. O cortejo teve início às 11 horas e seguiu até por volta das 16 horas, segundo a organização. Entre os destaques do evento esteve o líder do movimento direita BH, Cristiano Reis, que se fantasiou de Alexandre de Moraes. Cristiano utilizou uma camisa com a frase "Eu sou a lei" e fez críticas ao ministro. Durante o trajeto, foliões entoaram a música "Vai Devagar Xandão", em ilusão a Moraes. Enquanto isso, Lula pulava carnaval em Salvador. Certeza que um vai ser desses vídeos que vai gerar uma polêmica e vai ter o quebra-pau aqui nos comentários, mas eu vou deixar a minha opinião. Como deputado federal, a gente recebe muitos convites para participar do carnaval. Camarote. Esses dias para trás eu recebi um convite da Coca-Cola, que está com camarote lá em Salvador, e eles me convidaram para ir participar, né, que eu poderia participar no camarote. E eu lembro que eu falei assim pro cara, falei, meu irmão, nem se vocês me oferecerem R$1 milhão, eu vou participar de um Salvador. Você não vai me ver nessa muvuca depravada de gente doida, bêbada, andando pelado. Nem se você me der R$1 milhão. O cara riu pra caramba. Não, deputado, eu te entendo perfeitamente. Para mim é um dos momentos mais vergonhosos do Brasil. Tá? Mostra uma depravação moral e social da nossa nação. Esses dias para trás eu fui levar minha filha no shopping e aí a gente passou por um daqueles bloquinhos, né? Tinha acabado, então o povo tava indo embora para casa. E o que a gente vê do povo andando na rua? Bêbado, carregando aqueles coolers de cerveja, pessoas peladas praticamente, não pode nem dizer que aquilo que elas estavam usando é roupas, e às vezes até meninas jovens vestidas como se fosse do job, assim, ó. É uma coisa horrorosa.
é uma coisa horrorosa. E me desculpa, a música não ajuda também. Mas dizem que é uma tradição, é cultura brasileira. Muitas coisas eram cultura do Brasil e deixaram de ser, porque ao longo do tempo foi percebendo que aquilo era horrível. Bom, saiu uma pesquisa agora. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque o Lula tá lá pulando carnaval e vai ter alegoria, né? Escola de samba elogiando o Lula. E se eu te dizer que isso pega mais mal pro Lula do que ajuda? Eu vou te provar. Saiu uma pesquisa recente do Atlas Intel sobre a percepção do povo brasileiro em relação ao carnaval, que eu quero colocar aqui na tela. Vamos lá. Quase 85% da geração Z rejeita o carnaval, diz pesquisa. Geração Z é até 26 anos. É o futuro do Brasil, tá? Levantamento da Atlas Intel mostrou que região sul é reduto antifolia, com rejeição às festas de fevereiro. Aí você olha para essas imagens assim, vamos falar, velho, você gostaria de estar aí no meio dessa porqueira? Sincero, me fala, de coração. Você deixaria seus filhos, sua filha, ir numa porcaria dessa? A minha filha mesmo, ao invés de ir para essa merda aí, esse trem de carnaval, sabe o que ela gosta de fazer com o namorado dela? Ela vai para uma Dego, que é o encontro dos jovens evangélicos, que vai ter ali no Serra Dourada, no estádio, que juntam dezenas de milhares de jovens para orar, para participar de um culto. Uma pesquisa da Atlas Intel divulgada nesta segunda-feira 9 mostrou que geração Z é o grupo menos interessado no carnaval do Brasil. Segundo o levantamento, 84,8% dos jovens afirmam não gostar da festa, quase o dobro da média das outras gerações, que é de 50,7%. Ou seja, até as gerações mais velhas já não gostam mais do carnaval. Já entendem que carnaval é promiscuidade, putaria, violência, bebedeira, é só o que não presta. Entre os motivos para a rejeição está a falta de identificação cultural com a celebração e a preferência por usar o feriado como período de descanso. Apenas 11% ainda associam o feriado à folia tradicional, ante 48% de jovens que preferem usar o momento para descompressão. Muitos entrevistados ainda mencionaram a aversão à música e a multidões como fatores que os afastam da folia, que ocorrerá entre 14 e 17 de fevereiro no país. Tem essa matéria aqui também, que fala, ó, mais de 84% dos jovens não gostam do carnaval. Aí você vai descendo, tem outros estudos aqui, tá? Qual é o recorte? Quando o recorte é regional? De modo geral, 50,7% da população brasileira afirma não gostar ou não se interessar pela festa. No Sul, 64% dos entrevistados, volta aqui, 64% dos entrevistados dizem que detestam e preferem evitar o carnaval, consolidando a região, né, que tem maior aversão a isso aí. Aí os medos, né? Isso aqui é uma outra pesquisa com 1.513 pessoas. Dizem que 47% já foram vítimas de violência, 80% das mulheres têm medo de assédio. Essa outra pesquisa aqui, ó, mostra que 74% dos brasileiros consideram alto risco de sofrer golpes ou fraudes no período carnavalesco, 16% afirmam que já foram vítimas de estelionato, 80% dizem não ter conseguido recuperar o dinheiro de volta. A situação do carnaval, assim, vamos lá, o carnaval morreu no Brasil. Isso é muito bom, só falta a Globo também fechar. Mas ele é uma coisa horrível. Eu não estou falando do ponto de vista religioso nem cristão. Eu não vou usar a autoridade da Bíblia, nada disso. Eu estou falando que qualquer pessoa normal, com valores normais, ela não quer participar e não gosta que seus filhos participem. Não há nada de bom que saia dessa porcaria do carnaval. E então Lula, tendo uma escola de samba, fazendo alegoria em homenagem a ele, é um tiro que sai pela culatra. Nos outros carnavais, as escolas de samba elogiam o capeta, humilham Jesus Cristo, elogiam ditadores. Obviamente que mais cedo ou mais tarde teria alguma coisa aí celebrando o ladrão Lula. Só que isso só mostra o lado que essa desgrama tá. Sinceramente, me desculpa, isso só mostra. Então assim, vai ter muita gente aí xingando nos comentários, mas é uma opinião que eu tenho. Eu acho que graças à evolução da sociedade, o carnaval vai deixar de ser uma festa, vai deixar de ser algo que representa o Brasil. Vai chegar um dia que o feriado vai continuar,
mas não vai ter o carnaval, ninguém assiste, não há audiência. A Globo ou qualquer canal aberto que divulga, não tem mais aquela audiência, o povo não assiste essa festa, que não pode nem falar de festa, né? Parece que os demônios vêm para a Terra por uns dias e dançam um pouquinho aí e volta lá depois pro quinto dos infernos. Então, é muito bom, é um Brasil que está evoluindo, né? Brasil que está indo cada vez mais para a direita, que está se afastando dessa pornografia e prostituição e depravação. Então, assim, eu tenho otimismo. Eu acho assim que o Brasil tem chance de dar certo. E nova medida da CPI vai arrebentar Toffoli. É isso mesmo. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado Federal deve deliberar no próximo dia 25 sobre requerimento que pede a quebra de sigilo fiscal da Marília de Participações S.A., empresa que tem como sócio o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. A iniciativa partiu do relator da CPI, senador Alessandro Vieira, e recebeu o endosso do presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato. Tanto parlamentares da base governista como integrantes da oposição manifestaram apoio à medida. Enquanto isso, a Polícia Federal confirma vídeo de orgias no celular de Daniel Vorcaro. Polícia Federal confirma. Vorcaro usava orgias para corromper políticos. Porque o que eu vou te mostrar agora é assustador e confirma uma suspeita que todo mundo já tinha fazia tempo. O que a Polícia Federal acabou de confirmar agora é um dos elementos mais reveladores de como que funciona a corrupção do alto escalão do Brasil. O Platô BR revelou hoje que a Polícia Federal realmente encontrou provas no celular do Vorcaro de que ele organizava orgias e surubas com políticos e empresários e registrava tudo. E essas provas estão sendo ativamente utilizadas na investigação. Dá uma olhadinha aqui comigo na coluna do Guilherme Amado. Olha isto aqui. As orgias de Daniel Vorcaro. Polícia Federal define critérios para enquadrar políticos. Como assim, Deltan? A Polícia Federal passou a tratar com um critério técnico e não moral um dos capítulos mais sensíveis da investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Os encontros sexuais que, segundo o inquérito, eram organizados por ele, Daniel Vorcaro, com a presença de empresários, políticos e outras figuras públicas. Para os investigadores, a simples participação em orgias não configura crime e, isoladamente, não é objeto de persecução criminal, de uma investigação, de um processo criminal. Esse tem sido o encaminhamento dado aos casos de agentes públicos que participaram das orgias em que a Polícia Federal tem analisado se vai ou não pedir a abertura de inquérito. Gente, a Polícia Federal está certa aqui. Participar em orgias não é crime. Isso é uma escolha pessoal e individual de cada um. Por mais que, como cristãos, nós possamos repudiar essa prática como imoral ou errada, algo que afasta o homem, a pessoa de Deus, algo que traz degradação para a própria pessoa. Mas o que a Polícia Federal também deixou claro é que essas orgias faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada do Daniel Vorcaro. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A existência dessas orgias já está descrita em um relatório da Polícia Federal nas mãos de André Mendonça, novo relator do caso. Nele, os investigadores afirmam: as orgias faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada. O entendimento atual da Polícia Federal é que o tema só ganha relevância criminal quando esses encontros se conectam a outros fatos sob apuração. A linha que separa a curiosidade privada do interesse público está na eventual vinculação entre os participantes e práticas ilegais investigadas, como decisões administrativas suspeitas, favorecimentos indevidos, tráfico de influência, corrupção, etc. Gente, será que vai aparecer algum ministro do Supremo nisso? Nesses casos, a presença de agentes públicos ou de pessoas com poder decisório em ambientes bancados por Vorcaro pode servir como indício de proximidade, intimidade e possível uso de recursos financeiros, bens ou serviços como forma de criar vínculos e facilitar ilícitos. Gente, que bomba! Eu vou traduzir isso aqui para você. A Polícia Federal não está investigando aqui o pecado. Ela está investigando a orgia como instrumento para crimes. A orgia em si não é crime, ela é ferramenta do crime. Olha aqui.
Para a Polícia Federal, os encontros funcionariam como mais um ativo utilizado pelo banqueiro para ampliar sua rede de relações e influência, a ser analisado em conjunto com transferências financeiras, contratos, mensagens e outros elementos do inquérito. Essa estratégia, gente, usada por criminosos, tem um nome nos serviços de inteligência do mundo inteiro. Chama-se compromate, com K, compromate. O criminoso ele usa orgias, coisas parecidas, para produzir e para ter em mãos um material comprometedor sobre uma pessoa. Por isso, compromate. Seja um material sexual, financeiro, ideológico, para criar um vínculo, dependência, controle sobre a pessoa, para poder pressionar a pessoa, para poder fazer a pessoa cumprir a sua vontade, para obrigar a pessoa a obedecer, um instrumento de chantagem. Governos, serviços secretos, agentes corruptores usam isso há muitas décadas. O Jeffrey Epstein, ele usou exatamente esse script lá nos Estados Unidos. Festas, mulheres, registros em câmeras ocultas, redes de poderosos que se tornavam reféns daquilo que se sabia que existia sobre eles. O Vorcaro ele seguiu o mesmo manual. E o celular do Vorcaro estava cheio de registros. E tem mais. O portal My News, dá uma olhadinha aqui, ó. My News, da jornalista Mara Luckett, revelou detalhes que mostram sofisticação nesse esquema. Segundo ela, as mulheres contratadas por Vorcaro para esses encontros eram estrangeiras. Suíças, norueguesas, suecas, holandesas. E a escolha ela não foi estética, foi estratégica. Elas não falavam português, não tinham a menor noção de quem que eram as figuras poderosas que estavam ali. O Vorcaro ele comprou o isolamento informativo. Ele criou uma barreira linguística e cultural que, em tese, brindava e protegia todos os envolvidos. Isso na aparência, né? Protegia daquelas mulheres, mas não dele. Ele continha nas suas mãos, retinha o poder, a informação, os registros. Nenhuma das participantes poderia identificar, denunciar ou chantagear os políticos presentes, porque não sabia nem o nome deles. Mas quem tinha esse poder era ele, Daniel Vorcaro. Veja aqui como que a jornalista resumiu com precisão isso aqui, ó. O que os mortais chamam abertamente de suruba era, na verdade, um ambiente de negócios escusos meticulosamente planejado, onde a ostentação servia como lubrificante para a criação de uma rede de influências sem precedentes junto a políticos do Centrão. E agora tudo isso, gente, está num relatório de 200 páginas que ministros do Supremo chamam de lixo jurídico, nada jurídico, e que está nas mãos de André Mendonça. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que esses detalhes dessas orgias do Vorcaro vão ver a luz do dia? Vão se tornar públicos naquilo que tem interesse público? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e eu convido você a se tornar membro para você apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber as nossas análises exclusivas e ter resposta aos seus comentários com prioridade.